rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, com semblante de brema e dor. Mas carrego esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, ter por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, ter morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Guarda o que tu tens, para que ninguém tomes a tua coroa. Amados irmãos, mais um momento de esclarecimento, de instrução da palavra de Deus. Quero convidar vocês agora para participar desse momento de edificação, aonde vamos nos alimentar e nos edificar com a palavra de Deus, o ensino, o esclarecimento, aonde a gente vai ser ensinado com a verdade do Evangelho. Tá bom? Você que é prudente, quer se alimentar de Deus, o alimento é a doutrina, é a instrução, é a informação da palavra, para a nossa vida corrigir, instruir, repreender, ensinar e por aí vai. É a palavra. O Evangelho de Cristo tem que ser pregado ao mundo inteiro. Essa é a missão da igreja. Nós, como membro que formamos essa igreja, a nossa missão, se alguém diz que quer fazer a obra de Deus, a obra de Deus não se faz dentro de igreja. A obra de Deus não é nenhuma tarefa, trabalho, devoção, de formalidade, de obrigação de igrejas. Se alguém quer fazer a obra de Deus, anuncia Jesus ao mundo. A obra de Deus é Cristo. Nós não podemos fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus já foi feita. O próprio Deus que executou a sua obra e o próprio Jesus que consumou essa obra de Deus, que é Ele, sacrificado na cruz do Calvário por nós, para nos salvar. E nós temos não que fazer a obra de Deus, nós temos que anunciar ao mundo essa obra, o objetivo dela, por que foi feita, qual o motivo que Deus realizou, executou essa tão grande obra para salvar a humanidade. A manifestação do amor, da graça, da misericórdia de Deus está na obra dele, Cristo crucificado por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus manifestou a sua graça ao mundo, trazendo salvação a todos os homens. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, esta obra de Deus tem que ser anunciada ao mundo. Tem que ser levada a informação e o conhecimento da humanidade. Não se faz obra de Deus em igreja ou religião nenhuma. A obra de Deus não é nenhum trabalho, nenhuma devoção, nenhuma obrigação, prática, formalidade, sacrifício, vida de igreja e obrigação de igreja nenhuma. A obra de Deus é Cristo Jesus, que nós, como igreja, que já estamos, não é, alcançado
o trabalho, pela obra realizada de Deus, Cristo, nós temos que anunciar essa obra a Jesus, que é Jesus ao mundo. A obra de Deus é Cristo, é o Evangelho, e nós temos que anunciar ao mundo. Não é fazer, é levar ao mundo o conhecimento e a informação dessa obra de Deus, que já foi feita para salvar o homem perdido, julgado e condenado. Agora, o que é pregar o Evangelho? O que é anunciar ao mundo a obra de Deus? Pregar o Evangelho, essa é a obra que a igreja tem que fazer no reino de Deus. Não é fazer obra de Deus, é anunciar a obra de Deus ao mundo, para o mundo conhecer por onde encontrará perdão, salvação, vida eterna, será livre do juízo, receberá a graça, o perdão e a justificação com Deus. O ser humano tem que conhecer por onde alcança tudo isso, e isso é por meio da obra de Deus, que é Jesus. É essa obra que tem que ser anunciada, informada e levada ao conhecimento da humanidade. Então, nós, Igreja de Cristo, não devemos fazer obra de Deus, que obra de Deus não se faz. Devemos anunciar, informar, levar ao conhecimento da humanidade a obra de Deus que já foi feita para salvar, resgatar, libertar, transformar, para o homem receber o perdão, para o homem ser justificado, para o homem alcançar a graça, a misericórdia de Deus, para o homem estar na promessa de Deus. Nós temos que anunciar essa obra, que é por onde o homem encontra tudo isso. E não fazer obra de igreja dentro de uma vida de escravidão, devoção, dentro de nenhuma religião. Obra de Deus não é trabalho, não é vida de nenhuma religião. É a vida em Cristo e pregando a Cristo, que é a obra de Deus. E nesse momento agora eu quero falar do Evangelho. Jesus disse: ide e pregai o Evangelho a todas as pessoas. Essa é a obra que a igreja tem que fazer, é a missão da igreja, é o trabalho da igreja, que é um organismo, que é um corpo místico, que Deus é quem governa esse corpo. A igreja de Deus, pessoas, não está sobre o governo humano, de nenhum líder ou de nenhum homem na terra. A igreja de Deus, que somos nós, pessoas que formamos essa igreja como membros, crendo em Jesus, nós temos que anunciar a obra de Deus ao mundo. O que o Evangelho revela daquilo que Deus operou para o homem conhecer o caminho, encontrar a porta e chegar a Ele. Ter acesso a Deus por essa porta, andando por esse caminho para chegar à vida eterna com Deus, a promessa da salvação. É isso que nós temos que levar ao conhecimento do mundo. O mundo precisa de salvação, mas essa salvação não é nessa mensagem que as religiões pregam. Se não for o Evangelho, o homem continua perdido, vivendo uma vida enganado, iludido, numa ilusão, numa fantasia de uma vida com Deus, vã, anátema, sem estar na verdade. Porque não há como um homem chegar a Deus sem a informação do Evangelho de Cristo, por onde ele vai ter o conhecimento da vida eterna, do perdão, da justificação e da salvação, para poder estar em comunhão com Deus, dentro da promessa da vida eterna. O homem só encontrará, só conhecerá isso pela pregação do Evangelho. Pregar o Evangelho é anunciar ao mundo a obra de Deus, que é Cristo. Agora eu pergunto, aí você diz assim: não, mas na minha igreja a gente faz o Evangelho, a gente prega o Evangelho, a gente tem culto evangelístico. Não.
A maioria desses trabalhos, supostamente evangelístico, mas não pregando o evangelho. Não prega o evangelho. A maioria desses trabalhos religiosos de igreja não se prega o evangelho. Primeiro, é um trabalho formal, não é? Mecânico, dentro do padrão, da regra, da formalidade do sistema. Ninguém pode estar ali livremente para ministrar o evangelho de uma forma abrangente. Tem que estar ali na formalidade do sistema. E só vai ali quem o sistema quiser e determinar. Pregar o evangelho não é dentro de uma submissão, de uma permissão de nenhum sistema, de nenhuma igreja, de nenhum pastor. Pregar o evangelho é o compromisso de todos aqueles que estão em Cristo. Todos aqueles que foram alcançados pela obra de Deus para ser salvo. Tem a obrigação de anunciar a obra de Deus, que é Cristo. Pregar o evangelho ao mundo. Tem gente que só faz, entre aspas, o trabalho de evangelização dentro da formalidade das igrejas. Não, porque tem que ser oficial. Tem que ser o trabalho da igreja. Eu só posso evangelizar se for no trabalho da igreja. Eu só posso pregar se for no trabalho da igreja. Se o pastor me escalar, se o pastor permitir. Você não está a serviço do reino de Deus. Você está a serviço do reino dos homens, dentro do sistema igreja. Isso que as igrejas fazem não é pregar o evangelho. Eu passei uma vez em um culto evangelístico, supostamente evangelístico, e eu parei para dar uma analisada na pregação. O que era que estava sendo pregado como evangelização. E eu comecei ali a ouvir. E todos que iam ali pregar naquele microfone, porque o povo só quer pregar com o microfone, né? Pregar o evangelho é só dentro da instituição, só dentro da formalidade institucional, só pelo trabalho da igreja, só quando o pastor estabelecer. Hoje tem pregação, hoje tem trabalho. Hoje o povo só vive hoje, né? A vida que diz que é para servir a Deus pela formalidade da igreja. Isso não é servir a Deus. Então vamos lá. E eu parei para ouvir esse culto que disse que era um culto evangelístico. Meus amados irmãos, eu fiquei triste de ver cada um que ia ali pregar o que ele estava ministrando. Não tinha conteúdo nenhum do evangelho. O povo não ia entender nada. Era só pregação emocionalista. Era só grito dos pregadores. Era só dizer que Deus é grande, Deus vai fazer, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer transformar, Deus está dando livramento, Deus está fechando cova, Deus está te acrescentando, Deus está fazendo coisa grande na tua vida. Isso não é pregar o evangelho. Não, 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 não. Dá uma olhadinha lá na ministração dos apóstolos. Aonde é que tu vê essa ladainha de que Deus é grande, Deus é tremendo, Deus vai fazer, Deus mandou te dizer que é contigo, que vai... Não! A mensagem do evangelho não é isso. Aí hoje o povo monta um show, uma atração pública na rua, com cantores gospel, com pessoas para cantar hino, música que vai massagear o ego das pessoas que ouvem, música que vai dizer que Deus vai dar casa, Deus é contigo, Deus está fazendo hoje, não passa de amanhã, é até hoje Deus está dizendo. Isso não evangeliza não, isso não é evangelizar ninguém. Os pregadores lá dizendo, olha porque Deus mandou te dizer que é contigo, que Deus está fechando tua cova, que Deus está dizendo, vem rapidamente para a igreja, que é a última oportunidade, que Deus está dizendo, olha porque o diabo está furioso com a tua vida. Isso não é pregar o evangelho. Você não vê os apóstolos em nenhum momento falando nada disso. Isso é levar um argumento para convencer a pessoa a participar do grupo religioso da igreja, por meio desse argumento vã. Isso não leva ninguém a Deus. Aí o cara fala, hoje ganhamos 10 almas para Jesus. Para Jesus não, para a sua igreja, para o seu grupo, para ser discípulo e participante desse movimento religioso. Porque para Jesus só se ganha alma para o reino de Deus quando se prega o evangelho. Para o reino de Deus, não é para o reino dos homens nas igrejas. Então, pregar o evangelho é levar
ao homem o conhecimento daquilo que Deus fez através de Cristo na cruz do Calvário e porque Deus fez. Pregar o evangelho é, ao mesmo tempo, você levar para o mundo o conhecimento da sua miséria, do juízo de Deus e em seguida mostrar para o mundo a saída, a esperança. Deixa eu vir para cá que está chovendo um pouco. Eu vou vir para cá. Agora, isso. Tá caindo uma chuva aí. Deixa eu colocar aqui. Pronto, meus amados. O tempo arriou, viu? O tempo fechou aqui de Recife agora. Na comunidade do Pino. Olha aí, ó. Deixa eu mostrar a vocês aqui um pouquinho. Olha aí, ó. Olha o tempo, olha o tempo. Chuva, viu? O tempo tá fechado. Vamos lá. Vem pra cá que a gente vai continuar ministrando. Tá bom? Vamos lá, gente. Então, voltei. Então, como eu estava dizendo, pregar o evangelho não é isso que o povo vive hoje. Não é isso que o povo faz dentro dos trabalhos religiosos. Não é o trabalho do reino de Deus. São trabalhos religiosos, onde as pessoas levam para o povo na rua não conhecimento do que Deus operou em Cristo e por quê. Pregar o evangelho é levar a mensagem de arrependimento para a humanidade, mostrando à humanidade o que há de vir, qual o final e qual o caminho e qual a situação que a humanidade se encontra. Pregar o evangelho é convidar a humanidade a se arrepender. E por que se arrepender e se converter? Porque estão dentro de um juízo, estão indo à condenação. Arrependei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados e convertei-vos a Cristo Jesus, para que possam ser livres da condenação que estão indo. Converter-se é voltar, arrepender-se é mudança de entendimento, é reconhecimento da sua situação e receber o meio da graça que é lhe oferecido. E essa graça é oferecida à humanidade por meio de Jesus, para que a humanidade não sofra o juízo. A misericórdia é levar para o homem o conhecimento daquilo que Deus oferece a ele, para ele não receber o que merece. A graça de Deus é levar para o homem o conhecimento daquilo que Deus tem para ele, que ele não merece, mas vai receber por meio da graça. E a misericórdia é diferente. É você não receber o que merece. O homem merece o juízo, a condenação. Mas Deus é misericordioso. Oferece ao homem outro meio de salvação, para não receber o juízo que ele merece. E aí entra a graça de Deus, a misericórdia e a graça, oferecendo ao homem o que ele não merece, para o homem não receber o que merece. Deu para entender aí? Pregar o evangelho é levar ao povo esse conhecimento, irmão. Pregar o evangelho não é chamar o povo para mudar de vida, para Deus abençoar, multiplicar, trazer de volta o que perdeu. É chuva, é chuva. Eu estou aqui na minha cobertura, mas está caindo um pé d'águazinho. Mas a gente continua aqui. Então pregar o evangelho é isso, irmãos. É informar ao mundo aquilo que Deus revela. A situação da humanidade. Não é você deixar de ser mal e ser bonzinho. Pregar o evangelho não é dizer a ninguém, deixe de beber, venha para a igreja.
Deixe de matar, de roubar, de se drogar. Vem agora ser uma pessoa religiosa, viver na formalidade religiosa, viver no estilo de usos e costumes da religião, para você agora ter de Deus a comunhão. Ei, não é. Não é esse o caminho. Os apóstolos nunca convidaram ninguém com esse argumento. Pregar o evangelho é você fazer aquilo que Paulo fez lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31. Paulo vai anunciar ao povo que se arrependa e mostrar que vem um juízo sobre eles, se eles não se arrepender. Olha o que Paulo vai dizer. Atos dos Apóstolos, que eu vi uma gritaria aqui, eu pensei que era alguma coisa. Aí fui olhar. Olha que Paulo vai pregar para um grupo de pessoas, pregando o evangelho, advertindo. Olha o que Paulo vai dizer. Atos, capítulo 17, versículo 30 e 31. Porque Deus não leva em conta. Isso depois que ele adverte. Que ele mostra a Jesus. Que ele mostra o povo o erro que estavam vivendo. O conceito errado de Deus. A direção errada. A direção do entendimento de Deus de buscar proteção de uma forma errada. E Paulo agora vai advertir aquele povo que estava dentro de uma prática da idolatria. Paulo vai dizer, porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora, olha o evangelho Paulo pregando, mas anuncia agora a todos os homens, em todo o lugar, que se arrependam, porque ele, Deus, tem determinado um dia em que com justiça vai julgar a humanidade, dando certeza disso, ressuscitando Jesus Cristo. Paulo está pregando juízo. Paulo está convidando o povo ao arrependimento. Paulo está mostrando o povo a paciência de Deus, dando ao homem tempo, oportunidade para o homem se arrepender, para o homem não sofrer o juízo. Pregar o evangelho é isso. Pregar o evangelho não é dizer venha que Deus vai mudar a tua vida, venha que Deus vai resolver o teu problema na tua família, na tua conta financeira, no teu trabalho, na tua vida social. Não. O evangelho não convida ninguém para resolver problema secular desta vida. Jesus não convidou ninguém a isso. Jesus não veio para isso. E quando alguém seguiu a ele por esse propósito, ele corrigiu, ele repreendeu. O povo seguindo a Jesus por causa dos milagres, por causa da multiplicação do pão, por causa da satisfação do corpo. Jesus diz, vocês me buscam pelo pão que perece, não pelos sinais que viram. Me busque não por isso, mas pela comida que eu tenho para dar, pela vida eterna. Outra ocasião, vem um rapaz, vem uma pessoa para Jesus e convida Jesus para interceder em relação do problema secular dele, de herança, de divisão de bem. Jesus diz para esse homem, homem, quem me constituiu para isso? Eu não vim para isso não. Para isso aí, vocês têm os juízes da terra. Vocês têm o recurso da terra. Vão procurar advogado, juiz na terra. Porque Jesus não veio para resolver problema familiar de ninguém. Jesus não veio para resolver problema de emprego de ninguém. Jesus não veio para resolver problema de saúde de ninguém. Jesus não veio para resolver problema de secular, problema desta vida aqui de ninguém. Jesus veio para resolver o problema do homem com Deus. A situação mais deplorável que o homem está, a situação pior que o homem se encontra, é a situação espiritual. É essa que Jesus tem prioridade na tua vida de resolver. Jesus não veio para tu ter casa, carro e prosperidade e vida aqui neste mundo em abundância. Jesus veio para isso. Olha para que Jesus veio. O evangelho tem que levar o povo a esse conhecimento. O povo hoje enche igrejas, o povo hoje lota igrejas, o povo hoje enche para ver os pregadores, para ouvir o quê? Qual é a mensagem que atrai esse povo? Venha que Deus vai resolver o teu problema. Deus tem cura, Deus tem poder, Deus tem milagre, Deus vai fazer. O povo hoje está dentro de igreja para Deus resolver os seus problemas seculares, de família, financeiro, de saúde. E não é essa a mensagem para o povo ir ao Senhor, não é por essa.
motivação. O povo tem que ir a Deus por meio do conhecimento da sua miséria, para que não viva e não vá para uma situação na eternidade de juízo e de condenação. É por esse motivo que o povo tem que ir a Deus ouvindo o Evangelho, porque o Evangelho trata disso. O Evangelho não trata de Deus resolver teu problema de saúde, teu problema financeiro, teu problema familiar. Isso é você que tem que trabalhar e Deus vai te dar graça. Mas é você que tem que resolver, não é Jesus. E o povo hoje está ouvindo o Evangelho terreno, um Evangelho da terra, que satisfaz o desejo do homem pessoal dele para resolver seus problemas aqui nesta vida. E o problema com Deus, ele não está nem aí, ó. Esse Evangelho é maldito. Quem prega isso é inimigo do Evangelho de Cristo. Não adverte o povo da sua maior miséria espiritual. Crer em Jesus não é para melhorar a tua vida financeira, não é para tu arrumar um trabalho. Tu crendo em Jesus ou não, tu vai arrumar um trabalho. Tu crendo em Jesus ou não, tu vai ser curado. Tu crendo em Jesus ou não, tu vai ter livramento de perigos nesta vida. Tu crendo em Jesus ou não, Deus vai te dar condições de viver e de se manter aqui. Agora tem uma coisa, você precisa crer no Evangelho para a maior da sua necessidade. Você tem que crer no Evangelho para a maior necessidade que você tem. Porque sem Jesus, você não vai conseguir encanto nenhum. Você precisa de perdão de Deus. Você precisa de reconciliação com Deus. Você precisa ser justificado da tua culpa. Você precisa ser livre do juízo enquanto é tempo. Você precisa de um advogado que te salve da condenação. E isso só Jesus é quem pode te garantir. E isso você só encontra quando você crê em Jesus verdadeiramente. É por isso que nós temos que crer em Jesus. Esse é o motivo principal de que, por quê e para que o homem precisa crer e se converter a Jesus. E esse é o motivo pelo qual o Evangelho foi anunciado ao mundo, para dar ao homem esse conhecimento, para que ele creia e seja salvo. Não é para que ele creia e Jesus resolva o seu problema da vida secular, o seu problema da família, do trabalho, de saúde, não. É para ele crer e ser salvo. É para isso que tem que se pregar o Evangelho. O povo tem que crer em Cristo com essa necessidade maior, por esse objetivo, para encontrar o perdão de Deus, para ser livre da culpa e do juízo eterno que está por vir na vida de todos aqueles que estão sem Cristo, porque já estão condenados. Pregar o Evangelho é isso, irmão. Jesus, ele quer mudar a sua vida, mas como? Qual é o sentido da mudança que Jesus quer fazer na minha vida? Jesus pode te dar casa, carro. Jesus pode curar você dessa enfermidade. Jesus pode mudar a situação hoje da tua vida. Mas tem gente que não vai ter a situação mudada. Mesmo crendo em Jesus. Tem gente que vai morrer doente. Tem gente que vai morrer desempregada. Tem gente que vai morrer passando dificuldade, mesmo crendo em Jesus. Tem gente que está com a fé e fiel a Cristo, vai ser assassinada, vai passar dificuldade, vai ter muito problema e muitos ímpios vão prosperar mais do que os que estão em Cristo. Mas o que vale é o final, não é o começo. O que vale é depois da morte. E aí é a verdadeira riqueza, é a verdadeira recompensa, é a verdadeira vitória por crer em Jesus, para que você receba a salvação, o descanso na alma, a vida em abundância, aonde não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento, nem choro, nem tristeza alguma, não aqui neste mundo, porque enquanto estiver aqui, vamos passar dificuldade, vamos sofrer necessidade, ter aflição, ter perseguição, vamos adoecer, vamos morrer, vamos ter escassez aqui, mas lá na eternidade tem um lugar, tem uma vida guardada nos esperando, em abundância, aonde não terá mais dor, nem morte, nem sofrimento, e a alegria, o gozo, a felicidade será de eternidade em eternidade. Esta é a promessa de Jesus de uma vida em abundância, não aqui na terra, lá no céu. Lá nos céus. O Evangelho não nos traz esperança da terra. O Evangelho nos leva a pensar nas coisas do alto,
juntar tesouro no alto, buscar construir a nossa vida no alto com Deus. Não é uma vida de vida, de prosperidade, de vitória na terra. O Evangelho nos prepara para suportar a leve e momentânea tribulação. O Evangelho nos prepara para suportar a escassez, a dificuldade, a perseguição, a doença, o choro, a dor, a morte. Mas nada disso nos separa do amor de Cristo, que morreu para nos dar a vitória. E a vitória é não ir a juízo, é estar com Cristo na eternidade quando deste mundo partir. O Evangelho nos prepara para isso. O Evangelho não manda ninguém se alegrar em buscar riqueza, bênção, vitória e prosperidade nesta vida. O Evangelho manda a gente se alegrar. Alegrai-vos na esperança, a esperança da vinda de Jesus. Sede paciente na tribulação, tenha paciência na dificuldade. O Evangelho não ensina ninguém, pare de sofrer, venha para a campanha da vitória, aonde vai acabar todo o seu sofrimento, aonde Deus vai lhe dar vitória, 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 vitória. É mentira, aqui é luta, é luta, é luta, e muitos de nós vamos padecer, vamos sofrer, vamos aparentemente sofrer derrota, mas a derrota na visão dos homens, mas a derrota diante de Deus já não é mais a nossa vida, porque Cristo já nos fez mais do que vencedor diante da morte, da perseguição, da doença, da escassez e de tudo que a gente venha passar. Já somos mais que vencedores em Cristo. É isso que o Evangelho nos mostra. Não é estar correndo doido em culto de campanha, de vitória, de bênção, de prosperidade. Não é fazer pacto, nem voto, nem estar vivendo sacrifício louco dentro de igreja para Deus operar, para Deus dar bênção, para Deus fazer isso e aquilo outro, como hoje o povo vive dentro das igrejas. Pregar o Evangelho não é ir para a rua, fazer propaganda de bênção de Deus e de vitória de Deus para o povo. Pregar o Evangelho não é falar mentiras que Deus não está falando para o povo. Venha que Jesus vai mudar a tua vida, que Jesus vai mudar a tua família, que Jesus vai te dar isso, que Jesus vai prosperar, que Jesus vai fazer aquilo. É mentira. Pregar o Evangelho é convidar o indivíduo a se arrepender. Não é venha para a igreja não, se arrependa para que Jesus te receba. Se arrependa para que você seja perdoado por Deus. Se arrependa para que você receba em Jesus a justificação de Deus. Não é venha para a igreja e seja crente e passe a andar como um religioso da igreja evangélica. Isso não é o Evangelho. Está vivendo uma vida religiosa cantando hino. Vivendo uma vida de Deus falsa. Porque Deus falou hoje, Deus vai fazer, Deus é contigo, Deus é grande. Isso não é pregar o Evangelho. E nem levar o conhecimento de Deus para ninguém. Levar o conhecimento de Deus é mostrar o que a palavra revela. O apóstolo Pedro, em certo momento, ele está pregando o Evangelho para uma grande multidão que estava no templo. Os apóstolos não iam para o templo adorar a Deus e nem buscar a Deus, porque eles já tinham conhecimento da verdade, que Deus estava neles, e eles eram a casa e morada de Deus, era instrumento de Deus. Ele tinha que ir pregar no templo, para aqueles que estavam lá cegos, vivendo mentira dentro do templo. E nesse momento sobe Pedro e João. E quando eles chegam lá, Deus usa eles para fazer uma cura. Eles não pregavam cura. Eles não diziam a ninguém, Deus vai curar hoje, amanhã vai fazer isso. Não. Eles iam pregar o Evangelho. E quando eles estavam pregando o Evangelho, Jesus manifestava o seu poder através dos apóstolos para curar, para libertar, para operar maravilhas. Não eram os apóstolos que faziam culto de cura, culto de poder, culto de milagre, como hoje acontece por esses mentirosos dentro da igreja. Os cultos disso, daquilo e daquilo outro. O trabalho dos apóstolos era pregar o Evangelho. E Jesus que fazia os milagres no propósito dele. Não era quando o homem determinava que hoje é o culto do milagre. Hoje Deus vai fazer isso e aquilo outro. Hoje não tem isso aí? O povo criando esse movimento para atrair a multidão? Então, Pedro e João vão ao templo. Eles ainda estavam dentro daquela formalidade, porque estavam no começo. Eles iam para a oração, que era feita ali naquela situação com os judeus. Mas eles não foram ali para viver aquele ritual, porque eles não estavam mais dentro do ritual. Eles foram ali para
pregar o evangelho. E diz o texto que Jesus usa eles para operar um milagre, não dentro do templo, na entrada, fora do templo. Aquele que estava lá desprezado pelos líderes do templo, aquele que estava lá fora desprezado como se não valesse nada, para os líderes do templo, aquele que estava lá fora como se fosse invisível, que os hipócritas do templo pregava tanto o amor de Deus, mas não se compadecia da situação do miserável lá na porta do templo. E aí entra a ação de Deus para socorrer o miserável. Quando Pedro e João vai entrando, chegando na porta do templo, está lá o aleijado, o coxo, e pedem uma esmola a eles. Eles dizem, olha, nós não temos riqueza, nós não temos condição financeira, nós não temos o que eles têm lá no templo, mas tem uma coisa que nós temos e vamos te dar, porque é isso que tu precisa. E eles lá no templo não têm. É a ação de Deus na nossa vida para te levar à bênção de Deus dentro do conhecimento que tu precisa ter. Lá no templo eles estão cegos, perdidos, sem a graça de Deus. Aí Pedro diz assim para ele, olha homem, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, porque tu precisa é disso na tua vida, não é estar pedindo esmola. Jesus manifestou ali o poder dele na vida daquele homem. E o que acontece aí? Aí acontece agora a ocasião que Jesus criou para que os apóstolos pregassem o evangelho para aqueles hipócritas religiosos dentro do templo que não tinham a luz de Deus lá dentro, estavam em trevas. Foi preciso Deus mandar de fora para dentro, porque lá dentro, onde eles entendiam que estava servindo a Deus, estavam perdidos de Deus. E Deus, Jesus envia Paulo, Pedro, aliás, e João. E através desse milagre, agora cria-se uma grande expectativa. Quando todos que estavam no templo viram o paralítico andando, e o paralítico testemunhou que foi através deles que ele foi curado, e o povo agora se dirige a Pedro e a João, com aquela coisa, né, de aclamar eles, de glorificá-los, porque eles fez aquele milagre. E quando chegam a Pedro e a João, Pedro diz assim, este aqui foi curado pela fé que ele teve em Jesus Cristo. Não fomos nós com a nossa virtude. E aí, meus irmãos, eu estou aqui, vamos lá. Mas eu estou aqui pregando para você. Sabe o que acontece, meus irmãos? Sabe o que acontece agora? Pedro e João começam agora a pregar aquilo que Jesus mandou, o evangelho. Dentro dessa ocasião, Pedro e João começam a pregar o evangelho. E agora, os doutores, os mestres, as autoridades espirituais que se dizia de Deus, eles agora vê isso acontecer. E sabe o que eles fazem? Eles querem calar os apóstolos, porque não estão dentro da autoridade deles. Olha para aí, não é hoje o que acontece. Olha, você não pode fazer nada se o teu pastor não autorizar. Teu pastor, que é autoridade, tem que autorizar. Não é isso que o povo faz hoje? Olha, você não pode fazer a obra só. Eu conheço um irmão que está proibido de evangelizar. Por quê? Porque não é com autorização da igreja. Não é oficial da igreja. Aí você não pode evangelizar. Só se o pastor permitir. Porque você tem que obedecer à regra da igreja. E você é propriedade da igreja. E só pode fazer alguma coisa no reino de Deus se for permitido pelo pastor, pela direção da igreja. Tem que ser da igreja. Então esse reino não é de Deus. É da igreja do homem. Eu também fui muitas vezes questionado. Ah, você faz um trabalho que é paralelo, não é da igreja. Você faz um trabalho que não tem autorização do pastor. Eu digo verdade. O trabalho que eu faço não é de igreja, é de Deus. Não é com a autorização de pastor, é a de Cristo, que já me deu a capacidade, vocacionou, me deu sabedoria e me enviou a pregar. Não é de igreja. Foi o que aconteceu aqui, irmão. O povo hoje está preso como negócio de igreja, submissa à autoridade dos homens dentro de igreja. Eu conheço pessoas que se diz tão fazedor da obra de Deus. Só prega se for no culto de igreja.
só faz a obra se for no trabalho da igreja, só vai falar de Jesus se for num trabalho da igreja. Essa pessoa está trabalhando para o reino de Deus, é? Ou para o reino dos homens? Ele vive preso no mundo isolado, na bolha chamada igreja. É o mundo falso de Deus, onde o reino não é de Deus, é do homem. Onde quem governa não é Jesus, é o homem. Onde eles estão servindo não é a Jesus, é o homem dentro de igreja. Porque, irmão, Jesus, ele não disse a ninguém para você testemunhar dele, pregar o evangelho, debaixo da autoridade de nenhum líder, de nenhuma instituição igreja. Eu sou membro que forma a igreja. E como igreja eu tenho que cumprir a missão que foi dada à igreja, não à instituição, na liderança de um pastor, mas à igreja, pessoas, na liderança de Cristo, que é o cabeça. E os líderes religiosos que se denominavam autoridade de Deus, quiseram parar Pedro e João. Eles chegam e dizem assim: vocês estão fazendo isso na autoridade de quem? Quem mandou vocês fazer isso? Aí Pedro e João responde: quiseram parar, tentaram impedir, ameaçaram os apóstolos para não continuar pregando o evangelho. E sabe o que aconteceu, irmão? Os apóstolos, cheios da graça de Deus, começou a pregar, apanharam, foram presos, mas não se intimidaram, nem se entristeceram e nem tampouco disseram: Jesus, por que isso aconteceu? Eu estou fazendo a tua obra, eu estou fazendo isso, por que isso? Que nem hoje não fazem nada para Jesus, o que fazem é para a igreja, e quando passa qualquer aperto, já diz que é prova. Já disse que é prova. Que prova, Jesus? Eu estou fazendo a tua obra. Qual obra? Tu está dentro de igreja de manhã, de tarde, de noite? Quem disse a tu que isso é obra de Deus? Tu ir para culto disso, daquilo outro? Quem disse a tu que isso é obra de Deus? Obra de Deus é falar, anunciar e pregar o evangelho de Jesus. Isso é fazer a obra de Deus. Tu tem feito isso? Ou tem dedicado uma vida de devoção e prática dentro de igreja? Isso não é obra de Deus. E Pedro agora começa a pregar. Agora, olha que interessante, irmão. Olha o efeito da pregação do evangelho. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e assim vão receber o dom do Espírito Santo. Eles, depois de ouvir a mensagem, eles perguntam aos apóstolos: e agora o que é que nós devemos fazer? Porque eles ouviram a mensagem do juízo que havia de vir. E eles perguntam: o que é que devemos fazer? E Pedro vai dizer: arrependam-se, para que sejam perdoados vossos pecados, e que em nome de Jesus vocês recebam a remissão, a justificação, e o dom do Espírito Santo passe a habitar em vocês. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? Vocês estão entendendo o que é pregar o evangelho? Não é essa gritaria que o povo faz. Eu estou aqui agora, mas está tendo um culto. Está uma gritaria que a 10 metros da minha casa eu estou ouvindo aqui. Incomodando o vizinho. E eles acham que isso é obra de Deus. Gritar, incomodar. Agora, se tivesse levando a palavra, amém. Mas não estão. Estão fazendo gritaria, pregando um bocado de movimento histérico, de palavras que massageia, que emocionam o povo em nome de Deus. Não tem conteúdo nenhum do evangelho. Pregar o evangelho é isso aqui. Pregar o evangelho é ensinar ao povo, ensinar com uma forma inteligente, com uma forma branda, não é gritando, é ensinar, é conversar, dialogar. Pregar o evangelho é transmitir uma informação para outra pessoa, essa informação do que Deus fez pela humanidade por meio de Cristo. Pregar o evangelho é você se comunicar com a pessoa inteligentemente, levando a informação,
não é gritar, nem mostrar que está cheio do poder e da unção e ficar criando um movimento, um ambiente místico de poder que não tem nada de Deus. É só você pregar o evangelho. E é a palavra que vai trabalhar no indivíduo aqui, ó. Não precisa você criar nenhum argumento para trazer ninguém. Não para Deus, para as igrejas, né? Aí sim. Porque esse evangelho que se prega aí hoje, essas mensagens dentro dessas igrejas, não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Pregar o arrependimento para o homem receber a remissão do pecado, para que aí então ele esteja na presença de Deus. O que é que o povo aprende hoje? Seja crente, venha para a igreja, para Deus estar na sua vida. Não é assim. Não é essa a mensagem. Se converte, eita, fulano agora é crente, é da igreja. Jesus está na vida dele. Ele se converteu. É mentira. O entendimento dele não tem nenhuma transformação. Ele foi transformado pela influência da religião, na sua maneira de viver, mas não no seu entendimento interior, para seu conhecimento da verdade espiritual, que a sua situação se encontra diante de Deus. Ele não vai ter uma comunhão com Deus porque deixou de vestir isso e passou a vestir aquilo. Ele não vai ter uma comunhão com Deus porque deixou de ir para a mesa de um bar e agora está dentro de uma igreja vivendo a vida religiosa. A comunhão com Deus não é por esse caminho, porque se fosse assim, todos os religiosos do mundo estariam em comunhão com Deus, porque eles não bebem, eles não roubam, eles não fazem mal a ninguém, eles fazem caridade, eles também vivem a religiosidade que os religiosos evangélicos vivem e nem por isso estão em comunhão com Deus, porque comunhão com Deus não é você deixar de beber, não é você estar dentro de uma igreja evangélica, não é você viver uma formalidade religiosa de usos e costumes e de obrigação e de tarefa dentro de religião evangélica. Vida com Deus, comunhão com Deus é através do pecado perdoado, do perdão de Deus na vida do homem e do arrependimento e da conversão a Jesus Cristo, para o homem receber a reconciliação com Deus e aí sim Deus habitar nele como propriedade e ele ser de Deus, porque Deus conhece os que são seus. E os que são de Deus não é os que estão dentro da igreja, é os que estão selados com o Espírito Santo. E os que estão selados com o Espírito Santo são aqueles que creu e se converteu a Jesus Cristo verdadeiramente, recebendo o selo de Deus, que é a garantia que faz do homem propriedade de Deus, membro da igreja de Cristo. Não é ele estar convertido e aderir a um sistema religioso evangélico ou qualquer outro. Pregar o evangelho, irmão, é fazer o que Jesus disse aqui em Lucas capítulo 24, versículo 47. Olha o que Jesus disse. Ele dá uma ordem aos discípulos, para os discípulos pregar o evangelho. Olha a mensagem do evangelho que Jesus manda pregar. Lucas capítulo 24, vamos ler o versículo 46 e o 47. E disse-lhes Jesus, assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse ao terceiro dia e ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregue o quê? O arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Agora tem uma coisa, comecem por Jerusalém. Jesus mandou pregar esse evangelho. Convidar o povo ao arrependimento, para que em Jesus recebam a remissão de pecado, através do batismo, não de água dentro de igreja, porque o batismo de água dentro de igreja não oferece o homem, não leva o homem, não leva ninguém a receber remissão de pecados e nem a ser salvo, porque isso é mérito de Cristo, não é de ritual de igreja. Olha o que Paulo vai dizer aqui, porque tem muita gente aí pregando batismo de igreja como uma ordenança de Cristo, como meio e graça para a remissão de pecado, para ser nova criatura, para ser de Deus, através desse ritual maldito que foi criado pelos pastores evangélicos, essa doutrina herética de batismo de água de igreja. Jesus não pregou isso. Vamos lá. E hoje estão pregando
Só que o batismo de água de igreja não leva a remissão de pecado para ninguém. Quem se batiza dentro do cerimonial de igreja em batismo dentro de água, não recebe remissão de pecado, não é inserido na igreja de Cristo e não tem ali como selo de Deus o Espírito Santo. E não faz parte do povo de Deus. Porque isso não é mérito desse ritual de água de batismo dentro de igreja. Isso é mérito do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A obra de Deus foi para isso, através de Cristo. Olha o que Pedro vai dizer aqui em Atos 2, aonde a gente estava lendo. Vou mostrar a vocês que o batismo que os apóstolos pregaram não era batismo de água dentro da igreja. Era o batismo com o Espírito Santo, que quem batiza é Jesus para a remissão de pecados. Olha, vamos ler o texto. Atos dos Apóstolos. Alguém pega esse texto aqui para tentar interpretar errado e enganar os simples. Tentar não. Interpretam errado. Engana os simples. Pegando o texto que não tem base para uma aplicação dessa. Aqui, o batismo que Pedro fala não é batismo de água dentro de igreja nenhuma. Vamos ler o texto para a gente entender? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos o que eles deveriam fazer. Versículo 38. Olha a resposta de Pedro. Para ele ser salvo, o que eles precisariam fazer? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Aí eu pergunto a você, esse batismo que Pedro fala aqui, Pedro está se referindo ao cerimonial dentro de alguma igreja na água, pelo homem, pelos líderes religiosos? Esse batismo que Pedro está aqui se referindo é batismo de água? Porque se você dizer que é, então você está criando uma doutrina herética. Porque Pedro, olha o que Pedro vai dizer. Disse Pedro, primeira coisa, se arrependa. A primeira coisa que o homem tem que fazer para encontrar o perdão de Deus é o arrependimento. Quando Jesus disse, Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Por quê? Porque Zaqueu se arrependeu. E Jesus não habita na vida de ninguém, porque está dentro de igreja. É quando se arrepende verdadeiramente. E o arrependimento só pode acontecer quando você ouve a pregação do Evangelho. E esse batismo que Pedro fala aqui, não é o batismo de água. Eu vou te dizer por quê. Olha o que Pedro vai dizer. Primeiro, arrependam-se. E cada um de vós seja batizado. Para quê? Para receber a remissão de pecados. Se esse batismo aqui é o de água, então o batismo de água, ele é o meio do homem receber a remissão de pecado. É por onde o homem vai nascer para Deus. Então, o sacrifício de Cristo não é único, não é exclusivo, não é suficiente. Tem que crer em Jesus e ser batizado na água dentro de alguma igreja. Porque se você crê em Jesus e não for para alguma igreja ser batizado na água, você não é salvo. E o Evangelho não ensina isso. Salvação é por um único meio. Atos 4:12. E esse meio é Jesus, porque ele é o Salvador que salva. Ele veio para isso. Lucas 19:10. Esse batismo que Pedro fala aqui, Pedro não está pregando o batismo de igreja dentro de água. Esse batismo que Pedro fala aqui é o batismo que João falou que Jesus batizaria com o Espírito Santo. Lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 33. Esse batismo aqui que Pedro está pregando, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para remissão de pecado. Remissão de pecado não é através de batismo dentro de água, é através de Jesus Cristo, quando o homem se arrepende e crê nele. Como disse Jesus em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
quem crê e for batizado será salvo. O batismo ali não é de água que Jesus está falando. O batismo ali é o batismo para remissão de pecado, que ele é quem batiza quando o indivíduo crê nele e recebe o Espírito Santo, que é uma prova da reconciliação do indivíduo com Deus, aonde o indivíduo vai estar selado como propriedade de Deus, justificado da sua culpa, porque ele recebeu, através do arrependimento e da remissão de pecado, a vida inserida em Deus, por meio de Cristo. É o que Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículo 3. E todos nós fomos batizados em um só batismo na morte de Cristo, com Cristo na sua morte. Quando nós cremos em Jesus com um arrependimento, nós somos batizados com Cristo para nascer para Deus, tendo o pecado remido e tendo a vida guardada, selada para Deus. Não é através de batismo de água. Esse batismo aqui, que Pedro está falando em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, o batismo que Jesus fala lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, não é batismo de água, como muitos estão pegando esses textos, falsificando a interpretação para justificar essa doutrina herética, essa obrigação, esse meio de salvação que eles botam como se fosse para o povo ser de Deus, através desse batismo de igreja dentro de água, pelo homem feito. Não é, nenhum mérito tem vindo do homem para fazer nada pelo outro, para que ele seja salvo. É por Jesus. Se você coloca esse batismo aqui, de Atos, capítulo 2, versículo 38, como um batismo de água de igreja pelos pastores, pelos líderes, você está tirando o mérito de Cristo e colocando nesse cerimonial através de homens pecadores, que faz remissão de pecado pelo outro pecador. Isso é mentira. Pedro vai dizer, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão de pecado. O batismo para a remissão de pecado, quem batiza é o próprio Jesus, não é com água dentro de igreja, é com o Espírito Santo. Porém, batismo na água não é doutrina de Cristo, não é o que o Evangelho ensina. É doutrina dos homens dentro da igreja evangélica. É uma doutrina herética e anátema. Meu irmão, você precisa conhecer a verdade. A verdade é Cristo, o Evangelho que ele pregou. Você precisa saber o que é o Evangelho para pregar o Evangelho, que é a obra de Deus que temos que anunciar. O Evangelho que mostra Cristo, que é a obra de Deus, que tem que ser anunciada ao mundo. Não é obra de Deus feita dentro de trabalho e tarefa de igreja. Obra de Deus não é isso. E para você ser membro da igreja de Cristo, selado como propriedade de Deus, você precisa ouvir o Evangelho, crer para ser batizado por Jesus, recebendo a remissão de pecados, para ser inserido no corpo igreja de Deus, corpo de Cristo, igreja de Deus. Não por meio de um batismo de água dentro de cerimonial de nenhuma instituição religiosa evangélica, por nenhum pastor ou nenhuma outra religião, papa ou padre. Cristo é quem batiza. O batismo não é com água dentro da igreja, é com o Espírito Santo para a remissão de pecados. Esse é o batismo que faz o homem ser uma nova criatura e entrar no reino de Deus. Porque ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água, a palavra, e o Espírito. O Espírito Santo, quem opera e quem sela o homem como propriedade de Deus. E quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 9. E Deus conhece os que são seus. Deus conhece os que são seus. 2 Timóteo 2, 19. E que você seja prudente. Cuida de ti e da doutrina. Vá buscar conhecer o Evangelho e se mantenha firme no Evangelho. Porque se você não estiver firme no Evangelho, você não pode se salvar. Foi o que Pedro disse aos Coríntios, na sua primeira carta 15, versículo 1 e 2. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Mais uma instrução para esclarecer você com a verdade que liberta. Amém? Com a verdade que liberta. Evangelista Wellington Ramos, esse é o meu compromisso. Pregar, anunciar, informar ao mundo
a obra de Deus executada em favor da humanidade, que é Cristo, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Amém? Fiquem na paz.